Amém, pessoal? Agora vamos àquilo que é de maior importância, a palavra do nosso Deus. Hoje, como costume, de madrugadinha, vim para a igreja e falei: Deus, fala comigo. E olha, irmão, eu fiquei ali pelejando com Deus, pedindo a Deus uma palavra. No último instante, ecoou no meu coração uma palavra que a princípio para mim soou estranho. Mas o nosso Deus, Ele nunca faz as coisas de maneira distorcida. Pelo contrário, tudo que Deus faz, Ele faz da melhor maneira possível. E aí Ele falou no meu coração uma palavrinha: aparências. Aí na hora eu falei assim: meu Deus, aparências. E foi aí quando Deus, o Espírito Santo, Ele começou a ministrar no meu coração. Aparência significa fingimentos. E Deus, Ele não se agrada de nenhum tipo de fingimento. Tanto que, se você acompanhar na tela no Salmo 119, versículo 113, olha o que o Senhor Deus diz ali, ó: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Ou seja, Deus, Ele não se agrada que a pessoa seja na igreja uma coisa e fora dela outra. Se nós corrermos para 1 Pedro capítulo 2, nós temos até um conselho de Deus. Olha o que diz o conselho de Deus em 1 Pedro 2:1. Desejai, deixando, pois, toda malícia, e deixando todo engano, e deixando todo... Então olha para o pastor agora. De uma forma geral, o fingimento não agrada ao nosso Deus. E aí eu fui me lembrando. Eu me lembro que quando eu fui para um determinado lugar, uma determinada igreja, eu estava lá. Era uma das primeiras vezes que eu estava indo para aquela região. E aí de repente eu vi, era carrão para cima, carrão para baixo. Era assim uma aparência de glória, uma aparência de riqueza, que não era brincadeira. E aí de repente eu virei para o irmão e falei assim: irmão, que bênção, essa terra é próspera, essa terra é boa. Porque olha só, as pessoas só vivem mais de caminhonetona, né? Só vivem, sabe, de carrão. Ele falou assim: pastor, de fato a terra é boa. De fato a nossa cidade, ela é próspera. Mas a maioria das pessoas que o senhor vê isso aí é meramente aparência. Porque se o senhor realmente for puxar, eles chamam de capivara, né? Que fala quando você vai puxar o histórico da pessoa, né? Quando o senhor puxar histórico, o senhor vai ver que a maioria dessas pessoas estão presas, não presas a um banco, mas estão devendo a um banco. E aí de repente o banco vem, acaba prendendo a caminhonete, recuperando ela, mas por ele ser uma pessoa que tem um renome na cidade, ele vai lá diante de uma concessionária e eles acabam novamente abrindo crédito. Ele tira outra caminhonete, daqui a pouco ele acaba não pagando de novo, aí vem o banco e apreende a caminhonete e fica nesse vai e vem, né? Então isso aí é meramente a aparência, irmão, e é verdade. Se a gente olhar para algumas pessoas, elas chegam até nós, elas chegam até você com um sorrisão lindo no rosto. Você olha para aquela pessoa e praticamente passa pela sua cabeça que aquela pessoa praticamente não tem problema algum. Mas se você for levar mais a fundo a história, aquela pessoa às vezes ela está numa tristeza tão intensa que às vezes passa pela cabeça dela de tirar até a própria vida. Aquele sorriso no rosto é meramente o que, pessoal? O que nós estamos falando hoje? Então aquele sorriso no rosto, na verdade, é só meramente o quê? Aparência. É uma forma da pessoa ocultar, é uma maneira da pessoa esconder a sua tristeza, esconder a sua decepção, esconder a sua amargura. Quando nós estamos em Cristo, nós temos que ser autênticos, nós temos que demonstrar a nossa autenticidade, nós não podemos fingir nada. Eu não posso fingir que eu estou sentindo a presença de Deus, eu não posso fingir que eu estou emocionado na presença de Deus. Misericórdia, eu não posso fingir que Deus fez um milagre. O missionário mesmo, após fazer a oração da cura, ele fala: pessoal, quem foi curado, conte o seu testemunho. Quem foi curado, conta a sua bênção. Mas não invente milagre, não invente conversa, porque Deus não precisa disso. Se Ele, que é o próprio Deus, e aborrece a duplicidade, e aborrece os fingimentos, por que nós vamos fazer disso, às vezes até uma mentira, para agradar a Deus, agradar as pessoas? Nós não podemos fazer isso. O missionário uma vez contou um testemunho, que quando ele estava fazendo as gravações de programa, não me lembro muito bem qual foi a emissora,
Mas eu me lembro que ele contou o testemunho dizendo o seguinte, que ele sempre gostava de gravar o programa naquela determinada emissora, porque chegando lá ele encontrava um dos rapazes que trabalhava naquela empresa, e aquele homem se aproximava do missionário com uma alegria, e brincava, e sorria, sabe, e se divertia, e de repente ele falava com o missionário meio que tipo mexicano, e o missionário caía na risada. Um dia o missionário vira para ele e fala assim: cara, olha, você não sabe como eu fico quando é dia de eu vir aqui. Quando é dia de eu vir aqui gravar o programa, só de lembrar que eu vou encontrar você tão alegre assim, tão feliz, tão disposto, tão para cima, aquilo me dá um incentivo de vir aqui. Aí ele chamou o missionário no canto e disse assim: missionário, mas a verdade é que tudo isso é fingimento. Eu mesmo sou uma pessoa para baixo. Eu, se olhar para dentro da minha casa, se olhar para dentro do meu lar, eu não tenho motivos para me alegrar. Eu não tenho motivos para sorrir, eu não tenho motivos para celebrar, eu não tenho motivos para simplesmente agradecer por algo. Eu estou fazendo isso aqui apenas para esconder a minha dor, esconder a minha decepção, a minha frustração, e o mesmo tem se repetido na vida das pessoas. Meu irmão, o Salmo deixa claro, Deus, Ele diz que aborrece Ele quando a pessoa não é autêntica. Não tente mudar quem você é para agradar quem quer que seja. Não tente alterar o seu humor. Não tente mudar a sua personalidade. Não tenta mudar quem você é para que de alguma forma você possa ser aceito por alguém. Não faça isso. Deus, Ele aborrece a duplicidade. E a Bíblia fala que nós temos que deixar todo tipo de fingimento. Então, quando Deus me deu essa palavra, que eu estava meditando nela, aí eu virei: tá, tudo bem, Senhor, o Senhor me deu tudo isso aqui agora, o Senhor falou tudo isso ao meu coração, mas a pergunta é: e o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o teu povo hoje na igreja? O que tem a ver isso com a igreja que vai estar reunida hoje? Aí Deus, Ele falou no meu coração: a mesma coisa se repete na fé. A Bíblia fala que o justo viverá do quê? Da fé. Muitas pessoas, irmãos, por fora, demonstra ter uma fé, sabe, excepcional. Você pega nas palavras, né? Tudo posso naquele que me... Em todas as coisas somos mais do que... O Senhor é o meu pastor e nada me... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. A pessoa, irmão, não dá trela para o negativismo. Você vê a pessoa por fora falando sempre positivamente, mas na hora que esta pessoa é exposta à prova, quando essa pessoa verdadeiramente tem que exercer a fé, é ali que nós vemos que era apenas o quê? Fingimento, apenas aparência, só por fora, né? Quantos de nós, irmãos, que servimos a Deus, nos deparamos com uma situação difícil aos nossos olhos, e de repente, ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e entrarmos na presença de Deus, sabendo que Deus é todo poderoso, sabendo que Ele é mais do que suficiente, sabendo que em Mateus Ele diz que é me dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo, a gente olha para aquela situação e tememos. Às vezes a gente coloca a mão na cabeça e se pergunta: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Fui mandado embora do emprego que há tantos anos eu estava nele. Pastor, descobri do meu filho que está fazendo uso de coisas tóxicas. Pastor, eu fiquei sabendo da minha filha, com quem ela tem andado e o que ela tem feito. E agora, pastor, o que vai fazer? O que vai ser da minha vida? Essas coisas eram exatamente as coisas que eu temia que viesse a acontecer, e agora está simplesmente se tornando a minha realidade. Na hora que é para usarmos a fé, na hora que é para agirmos como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pessoas estruturadas na palavra de Deus, muitas vezes fazemos como os discípulos. Nós não clamamos pelo Senhor, nós muitas vezes importunamos ao Senhor, porque foi isso que os discípulos fizeram. Quando eles estavam dentro do barco, e a Bíblia fala que o barco estava sendo açoitado pelas ondas, de repente os discípulos correram até onde Jesus estava e disse: Senhor, não te importas que perecemos?
Nós vamos morrer aqui. E se o senhor não sabe, se esse barco afundar, o senhor também afunda junto. Então faz alguma coisa. Dá seus pulos, dá um jeito aí. Salva a gente. Jesus se levanta de maneira cautelosa, paciente, equilibrado, e simplesmente diz assim: por que temeis, homens de pequena fé? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão agindo dessa forma? Sendo que agorinha mesmo eu falei para vocês sobre os 2 alicerces. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que foi lá e edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva vai sempre descer, irmão. Seja você crente ou não, seja você santo ou não, frequente você a igreja ou não, a chuva vai descer, rios irão transbordar, e se brincar, eles irão combater contra a sua casa. E a Bíblia fala que por ele ter edificado a casa sobre a rocha, aquela casa não caiu. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que vai lá e edifica a sua casa sobre areia. A mesma chuva desce, o mesmo rio transborda e combate contra aquela casa. E a Bíblia fala que ela foi ao chão, e grande foi a sua queda. Meu irmão, quando Deus falou isso ao meu coração, eu confesso para você, eu falei: Jesus, talvez realmente é o que está acontecendo com a igreja hoje. É o que está acontecendo com o povo de Deus hoje. Você quer ver um exemplo? Posso falar ou não? Cautela você tem que ter em todo lugar. Mas se alguém perto de você estiver assim, fazer assim, ó. Como foi o começo da pandemia? Coronavírus. Se alguém falar: ó, estou resfriado. Já fez o teste do cotonete? Vai lá fazer o teste de cotonete, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui, irmão, tentando fazer você desacreditar da realidade do Covid. Só que eu estou dizendo o seguinte: nós não podemos viver de aparência. Nós ou somos homens de Deus, ou somos pessoas da fé, ou não somos. Ah, pastor, e quer dizer então que se eu pegar o Covid, eu não tenho fé? Pelo contrário. Quem nunca pegou o Covid, glória a Deus, mas quem pegou e superou, demonstrou ter fé maior. É hora de acordar, meu filho. Ou você vive de aparência? Aí eu fui entender. Aí Deus me deu um exemplo. Está em 2 Reis capítulo 5, vamos lá? Em nome de Jesus. 2 Reis, lembrando, pessoal, mantenha o distanciamento, mantenha o isolamento, mantenha as máscaras. Ah não, pastor, mas aí nós não estamos vivendo de aparência? Não, a Bíblia fala que nós temos que aprender a vigiar. É isso que a Bíblia fala, não é verdade? Vamos lá então, 2 Reis capítulo 5, abra a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Olha, já achou? Está na tela, né? Então vamos lá, a senhora abriu? Então beleza, então, vamos lá. 2 Reis capítulo 5, diz assim, ó: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Porém, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém era uma pessoa leprosa. Irmão, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos exercer a nossa humildade. Pergunta para o irmão que está próximo a você e fala mais alto para ele ouvir. Pergunta para o seu irmão: você é humilde? Ah, com certeza, pastor, eu sou humilde. Se o senhor for lá em casa, pastor, eu não tenho comida para comer. Se o senhor for lá em casa, o meu sofá está todo rasgado. Se o senhor for lá em casa, pastor, não deixa o senhor nem entrar no meu quarto para ver o guarda-roupa, porque eu não tenho nem roupa, pastor, só tem cabide. Mais nada, pastor. Então eu quero... Irmão, aprenda uma coisa: humildade nunca e nada tem a ver com falta de recursos financeiros. A verdade é que uma pessoa que tem falta de tudo, não é que ela é humilde, literalmente ela é pobre.
E às vezes a pessoa então emprega a palavra humilde para que a pessoa não se sinta ofendida, para que ela não se sinta cada vez mais para baixo. Mas a realidade é: não, pastor, porque pessoas que não têm recursos financeiros são pessoas humildes. Mas, meu irmão, eu já vi tanta gente rica se portar com humildade que não é brincadeira. E eu já vi tanta gente pobre que não tem nada para fazer, que não tem nada para comer, como diz o ditado, não tem nem aonde cair o quê? Mas aparenta ter o rei na barriga. Aí você vai lá, calça de marca, sapato de marca, blusa de marca, camisa de marca, e você vê toda aquela aparência, olha assim e fala assim: essa pessoa está montada na grana, dá vontade até de pedir um emprestado. A pessoa está supimpa, mas quando essa pessoa volta para casa, é só isso que ela tem. As contas estão acumuladas, os compromissos estão acumulados, conta de energia prestes para cortar, conta de água prestes para cortar, a conta no banco sempre no vermelho. Às vezes tem que se submeter à vergonha, à vexação de ter que pedir dinheiro emprestado para quem te humilha, para você poder colocar algumas coisas em ordem, e por aí afora vai. Torno a repetir, irmão, humildade, falta de recursos financeiros, nada tem a ver com humildade. A verdadeira humildade nos faz reconhecer 3 coisas. Primeiro, os nossos erros. O humilde sabe reconhecer quando falhou. Ele não tenta encobrir, ele não tenta esconder. Até porque se a pessoa ela é esperta, ela não esconde nada, principalmente de Deus. Porque Provérbios 18, 21 ou 21, 18 ou 21, 13, 28, a Bíblia fala que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Errou, falhou, pecou, tropeçou, recorra-se a Deus e conserte aquilo o mais rápido possível. Tem gente que vai levando a banho-maria acreditado de que Deus não viu, ou de que talvez Deus não leva em consideração aquilo que a pessoa fez. Meu irmão, consciente ou não consciente, não deixa de ser transgressão. Consciente ou não consciente, não deixa de ser transgressão. Eu me lembro uma vez que aconteceu, não preciso ter vergonha de falar, mas eu me lembro como se fosse agora. Uma vez eu tinha saído daqui, tinha ido para uma cidade, não sei onde. E aí de repente, olha o que aconteceu. Geralmente a gente fica meio perdido em algumas cidades, não fica? E eu fui para essa cidade. Chegando lá, eu peguei uma rua que não era para ser pego. E de repente veio um policial. Aí o policial falou assim: cara, você estava fazendo o quê? Eu falei assim: não, policial, é que eu não conheço a cidade. Ele falou assim: mas você conhece a legislação? Ué, você tirou carteira, você sabe onde pode e onde não pode. Não é porque eu não conheço a cidade que eu desconheço a lei. Meu irmão, olha o que aquela pessoa falou para mim naquela hora. Naquele dia eu nunca mais fiz isso. Falei: Deus, agora é assim. Cheguei na cidade, primeiro eu vou me situar, para depois eu fazer o que eu tenho que fazer, para não cair nesse erro novamente. Uma coisa dessa que não é um pecado que me leva para o inferno, mas tem gente que naquilo que é um pecado que leva para o inferno, não tem a humildade para reconhecer diante de Deus e consertar aquilo. Vai levando a banho-maria, vai empurrando com a barriga, acreditado de que Deus não está Deus não está prestando atenção naquilo. Meu filho, são as raposinhas que fazem mal o quê? As vinhas, diz as Escrituras. Talvez aquilo que você tem julgado não ter importância, talvez aquilo que você tem tido como irrelevante, pode estar sendo exatamente o motivo da sua queda. Ele era um homem valente, valoroso, ele havia alcançado respeito diante de muita gente, mas infelizmente ele ainda era leproso. Humildade é reconhecer erros, defeitos e limitações. É isso que nós precisamos. Por que da humildade, pastor? Porque a Bíblia diz em Provérbios 26 que maldição sem causa ela não se cumpre. É para isso que eu preciso da humildade. Será que eu não estou, transgredindo em algo? Será que eu não estou fazendo besteira? Será que eu não estou falando besteira? Será que eu não estou tendo atitude besteira? Não, peraí, consciente ou não, é transgressão. Ele era um homem valoroso, era um homem que alcançou respeito diante do seu Senhor, era admirado por muita gente, mas mesmo assim ainda não deixava de ser o quê? Leproso.
Irmão, quantas pessoas hoje servem a Deus, sabe, a aparência de cristão, aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor, mas lá fora é mentiroso. Quantas pessoas ainda fazem as suas vidas associadas a mentiras, sendo que a Bíblia fala que o pai da mentira é quem? Então não minta nunca, meu filho. Não minta nunca. Não, pastor, mas se eu não mentir eu corro o risco de perder. Mas se você mentir, você perde algo muito mais valioso, que é a tua salvação. Se você perder o carro em falar a verdade, com muito esforço você vai lá e Deus te abençoe e você compra um carro melhor do que você perdeu. Mas se você mentir e você perder a sua salvação, agora me responda, quem pode te dar outra? Quem pode te dar outra? Não tem, irmão. Carro tem vários, casas tem várias, chácaras, fazendas tem várias, e Deus pode dar um upgrade na sua vida e dar sempre uma coisa melhor, porque é assim que Deus faz com a gente. Mas perder a sua salvação, meu irmão, não tem quem possa te substituir nisso. Não tem. Muitos têm aquela aparência de crente, de sabe ser certo, ama Jesus, e às vezes, geralmente essas pessoas, elas têm o dom de julgar os outros. Tem o dom de apontar o dedo e mostrar para a gente o que nós estamos fazendo mas é um puro hipócrita, porque está pecando em coisa até pior. Era um homem valente, era um homem valoroso, era um homem que havia adquirido respeito diante do seu Senhor, era admirado, mas mesmo assim não deixava de ser o quê? Leproso. No versículo seguinte, vamos continuar lendo? Olha o que o Senhor Deus diz, versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meu irmão, não deixe nenhum contratempo na sua vida. Mesmo quando alguém lhe causar mal, não deixe de ser quem você é e nem deixe de fazer o que você precisa fazer. Tem coisas que vai acontecer com você, olha para o pastor, tem coisas que vai acontecer com a gente, que a princípio a gente vai achar que é pura injustiça, como foi o caso dessa moça. A Bíblia fala que ela foi tirada da sua terra, ela foi tirada do seu país, e de maneira abrupta foi tirada dos seus filhos, dos seus pais, e foi levada como cativa para a terra onde estava o Naamã. Ela poderia chegar lá, irmão, com o coração fechado. De repente ele olhou, tomou conhecimento, viu que a esposa de Naamã estava chorando, estava mal, porque naturalmente uma mulher ficaria triste. Eu até falava para as pessoas hoje de manhã, no culto da manhã, que às vezes a mulher, o único sustento de casa é o marido. Eu vi uma cena dessa alguns dias atrás, e de repente o marido morreu. Aí eu fiquei olhando para aquela pessoa, não falei nada para ela. Eu falei assim, meu Deus, e agora? O único que trazia o mantimento para dentro de casa era o marido, e agora ele morreu. O que vai ser dessa mulher? O que vai ser? Nós, homens de Deus, temos que pensar até nisso. A gente não sabe quem vai primeiro, se é a mulher ou se é o quê? O homem. Mas o homem que ama a sua família se prepara de tal forma que, se ele for o primeiro, ele não vai deixar a sua esposa e os seus filhos abandonados. Não vai deixar os seus filhos desprovidos. Não vai. Não, pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Nem que eu tenha que pagar o INSS por um salário ou 2 salários, porque pelo menos se eu morrer, a minha esposa vai ser sustentada, nem que seja por pouco. Eu não vou deixar desamparado os meus filhos, eu não vou deixar desamparado. O homem de Deus se preocupa até quando ele for tirado da terra, como vai ficar a sua esposa e os seus filhos. O homem de Deus pensa dessa maneira, o homem de Deus pensa dessa forma. Ela olhou então, a esposa de Naamã, deve ter pensado o seguinte: aquela mulher estava chorando, naturalmente aquela mulher chorava, porque qualquer pessoa naquela época que era diagnosticado com lepra, era arrancado do meio da sociedade e levado para uma cidade chamada Cidade dos Leprosos.
Tanto que ninguém havia pego ainda Naamã, porque Naamã vestia toda a sua armadura, e assim ele escondia a lepra que estava no seu corpo. Aquela menina poderia muito bem chegar naquele lugar com ódio, olha para o pastor, com rancor, e dizer assim: tomara que morre mesmo. Mas ela não deixou esse ódio, ela entendia que Deus estava no controle da vida dela, e que tudo tinha um propósito de Deus. Meu irmão, ou a gente crê, ou a gente serve, ou a gente vive a fé estabelecida por Deus, ou então seremos como muitos estão sendo, vivendo apenas de aparência. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a coisa pega, ali se revela o incrédulo, ali se revela o descrente, ali se revela o carnal, ali se revela aquele que não tem comunhão com Deus. Ela chegou e disse assim: olha, senhora, o que está acontecendo? Isso. Se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela, sendo cativa, não deixou de evangelizar. Ela, sendo cativa, não deixou de falar de Deus, irmão. E às vezes a gente não está tão sofrido não, irmão, mas o pouquinho que a gente enfrenta já é motivo para a gente falar assim: o que eu vou falar de Deus? Vou falar de Deus não. Você hipócrita, vou pregar o que eu não vivo. Meu irmão, se você não... Então preste atenção. Se você não pode pregar prosperidade porque você está endividado, se você não pode pregar cura porque você está doente, se você não pode pregar bênção na família porque a sua casa está desordenada, então ao menos pregue sobre Jesus, porque pelo menos isso eu acredito que você tenha. Mas não vem com essa história, não vem com essa conversa, não vem com esse ditado, porque nem na Bíblia estará. Não vou pregar o que eu vivo, nem na Bíblia isso tem. Pelo contrário, pregue em tempo e fora de tempo, mas não deixe de pregar. Aquela menina não colocou os seus interesses à frente do de Deus. Talvez é por isso que muitas vezes nós não nos tornamos cabeça, por isso que muitas vezes Deus não cumpre aquela palavra de Deuteronômio, aonde Ele fala que todas, repita comigo, todas, repita comigo, todas. Talvez por isso que esta palavra de Deuteronômio diz: todas as bênçãos virão e me alcançarão. Talvez é por causa disso estamos faltando nessa hora. Mesmo ela sendo cativa onde ela não queria, ela não deixou de pregar a Cristo. E aquela mulher fez o que? Versículo 3. Então disse a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu o restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras e notai, peço-vos e vede que este homem busca ocasião contra... Em outras palavras, o rei de Israel não entendeu nada. É assim que acontece. Como assim, pastor? É assim que acontece quem não anda no mesmo espírito que Deus. O que ele diz? Poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo? A Bíblia nos mostra, irmão, que aquele que se une ao Senhor, preste atenção, se torna um só espírito com Deus. Se Deus é vencedor, nós também nos tornamos vencedores. Ele diz que ele não entendeu nada. Quando ele pegou aquela carta, ele falou: não, isso aqui é uma cilada. Isso aqui é uma cilada. Esse rei de lá está buscando uma ocasião para vir contra o meu reino. Rasgou as vestes, começou. Por quê? Não estava no mesmo espírito.
Às vezes você não entende a sua vida, você não entende o propósito de Deus na sua vida, porque nem sempre você anda no mesmo espírito. Esses dias mesmo eu fui para Cuiabá. E aí de repente o meu carro, quando eu passei para lavar, eu fui colocar para limpar o para-brisa. E eu já tinha feito isso e não tinha visto funcionar, mas não me atentei, deixei passar. Aí quando eu lavei, dei com a seta para limpar e eu vi que não foi. Falei, então tá alguma coisa errada aqui. Aí eu falei, liguei para uma pessoa que eu conheço, me indicou um lugar de elétrica, e isso eu já estava indo para viajar. E de repente mandou em tal lugar. Peguei o carro e fui lá no perto da saída lá, esqueci o nome lá, do posto lá. E aí eu parei. No que eu parei, tinha uma Scania. Eu não sei qual que é o nome que ele fala. Eu esqueci o nome dela, daquela Scania. A Scania, totalmente rosa. Chamando a atenção, irmão. Sabe, totalmente rosa, bonita que a Scania. Aí eu parei, fui onde ia fazer, a minha sogra ficou olhando a Scania, admirada, a minha esposa também, e aí de repente ela pegou, desceu do carro e foi lá, começou a conversar com a mulher, e conversa vai, conversa vem. Resumindo, a mulher também era cristã, e na mesma hora já precisava de ajuda, porque ela estava se sentindo mal. Você não sabe o que Deus faz, irmão. Quem não anda no Espírito não tem. Na hora eu fiquei bravo, irmão, porque não voltou a funcionar não, Deus, não voltou a funcionar não. Tem que consertar lá. Não voltou a funcionar não. Mas eu entendi o propósito de Deus. Eu entendi o propósito de Deus, irmão. Às vezes você perde tempo, você se estressa, você se revolta, você se chateia, você acha que às vezes até Deus está contra você, mas é porque você não está no mesmo espírito que Ele. Porque com Deus não existe coincidência, com Deus existe propósito. E se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Ele vai cumprir. O rei não entendeu, rasgou as vestes, achou que era uma cilada. E naquela hora, olha o que aconteceu, versículo 8. E sucedeu porém que ouvindo Eliseu, homem... Por favor, você me participa? Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há um profeta onde? Agora preste atenção. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás o quê? Purificado. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e foi embora. Ele só teve aparência de fé. Como assim, pastor? Quando a mulher dele falou assim, a menina que veio trazida de Israel, ela disse que tem um profeta lá, que se você se apresentar a ele, ele vai te curar, ele vai te abençoar. Então Naamã chegou para o seu senhor e disse assim, existe um profeta lá nas terras de Israel, que se eu me apresentar a ele, ele me cura. E o rei, mais do que depressa, lavrou algumas cartas e disse, vai, para que ele saiba que isso é verdade, que você está indo com um propósito sério. E então ele foi lá, juntou as mudas, juntou ouro, juntou prata, fez o que tinha que fazer, e ele saiu da onde estava e foi até a cidade de Israel. Irmão, se isso não é uma demonstração de fé, ele aparentemente estava determinado, aparentemente ele cria que ele seria o quê? Mas quando ele chegou lá, e quando o profeta nem mesmo atendeu ele, apenas falou assim, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou tão desapontado, tão decepcionado, tão chateado, que a Bíblia fala que a primeira decisão que ele fez foi o quê? Ir embora. Ele preferiu voltar leproso. Ele preferiu voltar leproso. Irmão, tem gente que prefere ficar com a lepra do que ser curado. Tem gente que prefere a desobediência, a idolatria, a desonestidade, a injustiça, a infidelidade, do que a obedecer
a vontade de Deus. Aparência. Às vezes você vem de longe. Não, pastor, eu vim de longe, o senhor não sabe de onde que eu vim, pastor. O senhor não sabe o que eu estou passando. Eu creio. Aí se não acontece, vai desmorecendo. Se não acontece, vai desanimando. Se não acontece, às vezes chega até ponto de pensar que Deus não quer mais nada com ele. Eu não sei, irmão, por que Deus me deu essa palavra. Se é para nós, acredito que seja. Ou se é para alguém que está nos assistindo agora. Não, pastor, eu creio. Você diz que crê tanto em Deus, mas não sai da tua casa para vir na casa de Deus. Você diz que crê tanto. Não, pastor, porque Deus é tudo para mim. Mas então por que você está em qualquer outro lugar menos aqui? Sendo que a Bíblia fala que aonde estiver o meu Senhor, ali estará o meu servo. Tem ânimo para ir para todo canto. Mercado, farmácia, casa dos outros, mesmo sem ser convidado. Porque tem gente que é assim, não é? Sim ou não? Tem gente que vai para a casa dos outros sem ao menos avisar. Liga, fala, posso ir na sua casa? Você não sabe como está o dia da pessoa. Aí às vezes você vai na casa da pessoa naquele dia, que às vezes aquele dia, vamos dizer assim, a pessoa passando vários problemas. Aí quando atende você, atende com o rosto fechado. Aí depois você vai acabar fazendo o quê? Fofocando. Fulano, olha, sinceramente, vive amarga. Você acredita, fulano? Eu fui lá na casa dela, parece que ela nem queria que eu fosse lá. Não parece não, ela não queria. Só que você não entendeu o franzir dos olhos. Você não entendeu. E ainda sai com raiva. Não, porque onde já se viu uma coisa dessa, a pessoa não receber a gente. Ô, meu irmão, não julgue. Não julgue. Não julgue, não julgue, não julgue, não julgue, não julgue. Quando Deus me deu essa palavra, aparências, eu falei, Jesus amado. Tem muita gente com aparência de justo, mas é desonesto. Tem muita gente com aparência de santo, mas é pecador. Tem muita gente com aparência de fé, mas é incrédulo. Tem muita gente que tem aquela atitude de querer unir. Gente, para, vocês não precisam brigar. Mas se você voltar a fita lá atrás, foi ele que jogou a primeira faísca. Depois que o fogo pegou, não, para. Tem aparência de apaziguador, mas é contendeiro. Qual é a aparência que você ultimamente tem demonstrado? Repita comigo, eu preciso. Com mais fé, diga, eu preciso ser mais autêntico. Eu preciso ter a autenticidade. Porque Deus aborrece a duplicidade. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Deus.